Então, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Se o tempo permitir, eu vou estar mencionando alguns outros textos. Mas como nós estamos nesse novo formato e hoje, primeiro culto oficial já nessa nova dinâmica, eu gostaria de falar um pouco sobre a temática que nós propusemos, que é metanoia. Uma palavra que talvez alguns nunca ouviram falar, acham difícil, mas é uma palavra no original, no grego. Nós vamos entender o que significa e vamos tentar discorrer um pouco, trazendo o entendimento nos versículos bíblicos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você pode, como de costume nós temos, em reverência à palavra, se postar de pé, ou pode ficar à vontade também, o que você sentir melhor aí, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis assentar, em nome de Jesus. Irmãos, como nós estamos falando de novidade, dessa nova dinâmica que nós trabalharemos, e nós temos como proposto o tema desse primeiro mês, essa mudança de mentalidade, essa transformação, essa mudança que nós entendemos que ela pode vir sobre as nossas vidas por intermédio de Cristo. Quando fomos alcançados, nós já, ou não mais, pensamos ou praticamos as velhas coisas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia ou os irmãos puderem projetar. 2 Coríntios 5, 17. Vai nos dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Pegando o entendimento ou significado da palavra metanoia, segundo o dicionário, ela é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter, é uma transformação. Já buscando um entendimento bíblico, a metanoia, ela significa, como já foi dito no dicionário, uma mudança de pensamento e é uma conversão espiritual. É um processo de arrependimento e de se converter para um novo caminho ou converter-se para uma nova postura, um novo posicionamento. A metanoia também é vista como uma jornada de crescimento pessoal e espiritual. Em que a pessoa ela deixa de seguir padrões antigos e limitantes para abraçar uma nova maneira de pensar e viver. A metanoia pode acontecer em qualquer fase da vida. Como, por exemplo, Cristo me alcançou, eu converti com 19 anos de idade. Eu e a minha esposa, que na época estávamos noivos, não, estávamos namorando, nós namorávamos e estávamos fazendo crisma. Estávamos em um outro processo. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus nos convenceu, tocou o nosso coração e, a partir de então, passamos a viver uma mudança, essa metanoia, mudança de pensamento, o entendimento de quem Cristo é para conosco e de tudo aquilo que Cristo quer fazer e fez para conosco, para a glória do nome dele.
Quantos estão entendendo, diga amém. Metanoia, irmãos, como ela vai falar, né, essa mudança de pensamento, ela também, se a gente for buscar no original, no grego, metanoie, não sei falar bem certo como seria, mas dentro dessa palavra ela fala também de um arrependimento. E se formos falar de arrependimento na tradução nossa para o português, buscando a original do grego, ela vai falar dessa mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de atitude, de comportamento. Então nós vamos ver em diversos livros da Bíblia, eu até anotei alguns aqui, que vai estar falando desta mudança de pensamento, mas a Bíblia traduzida para o nosso português, nós vamos ver essa palavra com o significado de mudança de pensamento, de metanoia, ela expressa como arrependimento. E aí nós vamos ver, olha só para você ver quantos textos. Mateus capítulo 3, versículo 8, Mateus 3, 11, Mateus 9, 13, Marcos 1, 4, Lucas 3, 3, Lucas 3, 8, Lucas 5, 32, Lucas 15, 7, Lucas 24, 47, Atos 5, 31, Atos 11, 18, Atos 13, 24, Atos 19, 4, Atos 20, 21, Atos 26, 20, Romanos 2, 4, 2 Coríntios 7, 9, 2 Coríntios 7, 10, 2 Timóteo 2, 25, Hebreus capítulo 6, versículo 1, Hebreus capítulo 6, versículo 6, Hebreus 12, 17, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Esses são alguns dos textos que, buscando essa estudo, a mudança de pensamento, levando ao original e trazendo o significado do arrependimento, é expresso nesse posicionamento de mudança de mente, do arrependimento que é gerado na vida daquele que é alcançado e inserido em Cristo Jesus. Nesses textos nós podemos ver e entender sobre o que o Senhor quer fazer conosco, e Ele faz, e essa mudança que nós vivemos por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Como estão entendendo? Glória a Deus. Agora vamos pregar então. Isso foi só uma breve introdução para que a gente possa estar entendendo um pouco e falando um pouquinho dentro dessa temática. Mudança de mentalidade, como também fora proposto para que a gente esteja trabalhando durante esse tempo, a mudança de pensamento e a postura cristã. Mudança de pensamento e a postura cristã. Quando nós temos essa mudança por intermédio de Cristo, nós precisamos entender também a necessidade de nós não mais, como eu mencionei aqui, ou nós fizemos a leitura, 2 Coríntios capítulo 5, 17, a não viver mais da forma que vivíamos outrora. Nós precisamos, irmãos, a partir do momento que nós fomos enxertados em Cristo Jesus, a partir do momento que nós tivemos essa mudança de direção, se outrora estávamos caminhando para um caminho de perdição e hoje, por intermédio de Cristo Jesus, estamos caminhando rumo à vida eterna, nós precisamos entender que as coisas velhas nós não podemos mais praticar. Precisamos entender que, assim como o apóstolo vai falando aqui, ou nos traz esse entendimento, aqui na carta, ou nesse contexto, nesse versículo, a igreja, ao povo de Roma, aqui, aí em específico a igreja em Roma, os cristãos em Roma, que há a necessidade dessa mudança de pensamento. Aquelas coisas que não são e não agradam ao Senhor, elas não devem ser mais praticadas. Nós precisamos, então, nos posicionarmos, entendermos que se Cristo, Ele nos alcançou, se Cristo, Ele veio para nos transformar e nos mudar, nós precisamos também nos posicionarmos como verdadeiros cristãos e analisar tudo aquilo que é condizente com o que o Senhor quer. Tudo aquilo que é condizente com a palavra do Senhor. Porque se outrora eu cometia, ou diversos pecados que a Bíblia condena, e na verdade todos os pecados a Bíblia vai condenar, eu preciso então mudar, eu preciso ter uma atitude de mudança, não mais cometê-los. É claro que, como nós sabemos,
A nossa carne, ela é inclinada, ela inclina-se ao pecado, mas nós, quando estamos em Cristo, nós precisamos a cada dia estar matando a nossa carne, estar matando esse velho homem para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Nós, através dessa transformação, dessa metanoia em nossa vida, como nós vamos ver que a metanoia, essa mudança, ela é algo diário, constante, ela deve estar em constante atividade em nossa vida. Não significa que por eu ter sido alcançado por Cristo Jesus há alguns anos atrás, que a partir daquele momento eu não preciso buscar dia após dia a transformação, que eu não preciso buscar da parte do Senhor a compreensão de como viver, de como caminhar, do que fazer e do que não fazer. Pelo contrário, a cada dia mais, nós como cristãos, precisamos dentro dessa mudança e transformação diária, estar buscando, nos alimentando do Senhor, para que tenhamos o discernimento no que fazer. O apóstolo Paulo, então, ele começa o texto expressando, fazendo um pedido, rogando pelas misericórdias de Deus, para que os irmãos apresenteis o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E aí trazendo e aplicando para os nossos dias de hoje, já nessa oportunidade da mudança da nossa mocidade, nós precisamos entender que mesmo com as atividades novas que iremos estar participando, a movimentação de evangelismo, de estar verdadeiramente em unidade, pregando o evangelho não somente dentro de quatro paredes, mas para fora, quer seja se você estiver no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua casa, nós queremos e estamos com esse propósito de estar movimentando mais, mas precisamos estar unidos, e o apóstolo Paulo, ele traz essa orientação de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não adianta nós querermos, nós tensionarmos por mudança, se nós não mudarmos as nossas atitudes, não nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, e estarmos cumprindo e fazendo, segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que deve ser feito. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho dito, sempre falo com os nossos jovens, nós precisamos, primeiramente, entender que Cristo é o primeiro. Porque não adianta nós querermos fazer algo novo, se Cristo não for o foco, não for o centro. E Cristo sendo o centro, com certeza, as coisas que são da vontade dele vão fluir. O evangelismo vai fluir porque nós vamos falar de Cristo. As ações sociais vão dar frutos quando nós estivermos com Cristo no centro. E vai acontecer em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Amém? Mas o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja, então, a apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não são tantos ou tantas atividades que vão estar agradando a Deus ou que vai estar fazendo a diferença. Mas preste atenção, não estou dizendo que não é necessário fazer. Sim, nós precisamos movimentar. Precisamos mover. Ontem nós tivemos aqui na oração, no momento da oração, toda sexta-feira nós temos oração, na direção do presbítero Leandro, junto com a equipe, a intercessão da nossa igreja. E nós propomos, como mocidade, estar vindo participar, estar buscando mais da direção e da parte de Deus. E Deus, ele, quando estávamos orando, todos com as mãos dadas, me deu uma visão de algo tão grande e que trouxe uma explicação daquilo que eu já vinha buscado de Deus em oração. E nessa visão Deus me mostrou como um coração grande, enorme,
Nesse coração é como se tivesse um tubo que vinha de cima e brilhava, e é como se o sangue tivesse vindo dali. E através do coração, como se fossem veias espalhadas, veias ligando em pessoas. E aquele sangue que, quando o coração batia e fluía, jorrava, ele ia passando pelos corpos daquelas pessoas e automaticamente havia uma mudança, uma transformação na vida daquelas pessoas, que ali, né, isso é na minha visão, tá, irmãos? Eu só estou compartilhando o que Deus fizera comigo ontem, o que eu pude ver. Nessa movimentação, ou nesse movimento desse sangue que fluía desse enorme coração, o sangue que estava nos corpos daquelas pessoas é como se estivesse sendo expulso e sendo modificados por um sangue novo, limpo, um sangue que estava levando aquelas pessoas a uma movimentação, a uma atividade. Mas, dentro dessa visão, que foi a última coisa que eu vi quando eu estava orando, eu via como se pessoas tentassem se distanciar. Mas quando as pessoas se distanciavam, é como se elas morressem. E aí, é como se uma voz estivesse confirmando a mim. Se não houver a unidade, não vai fluir. E é justamente o tema que nós estamos trabalhando e linkando ao que é a novidade para a nossa mocidade a partir de hoje. Nós precisamos estar unidos, mas em Cristo, que é o cabeça. Precisamos movimentar como membros que fazem parte desse corpo, mas principalmente ligados em Cristo, que é o nosso cabeça. Amém? Continuando, então, o texto, os 2 versos que nós lemos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui nós vamos ver e podemos também contextualizar essa mudança de mentalidade, essa metanoia, essa transformação. E o apóstolo Paulo, então, está orientando a não deixar ser ou tomar forma das coisas do mundo. Precisamos entender que nós, hoje, não somos mais ou não fazemos parte mais das práticas mundanas. Nós precisamos, então, entender que hoje as nossas práticas, elas devem ser diferentes. Como eu disse, não mais agindo como antigamente, mas hoje como nova criatura em Cristo Jesus. Como nova criatura em Cristo Jesus. Precisamos deixar sermos transformados por Cristo. Eu, quando oro, eu falo, Deus, me dê uma mente igual a do Senhor, a mente de Cristo. Porque às vezes nós nos deparamos em momentos que vem diversos pensamentos, não é verdade? A nossa mente está em constante trabalho, em constante movimentação e passa tantas coisas na nossa cabeça. Às vezes nós começamos até a pensar coisas que nem a gente acredita. Sim ou não, gente? Acontece. Nós precisamos buscar de Cristo esse direcionamento, termos a mente como de Cristo, pensar como Cristo pensa, para que possamos agir como Cristo quer que nós agimos ou pratiquemos no nosso dia a dia. Não podemos deixar tomarmos forma das práticas mundanas, mas pelo contrário, termos a nossa mente renovada para vivermos segundo a vontade de Deus. E aí o versículo vai continuar dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós tivermos essa mudança de mentalidade, não mais achar que eu sou melhor do que o meu amigo Rafael, achar que talvez eu não possa estar fazendo algo para com Cristo ou em prol a obra de Cristo. Pelo contrário, independente da forma que você faz, você tem um dom, você tem um talento, Cristo quer te usar na simplicidade. Ah, mas eu não sou doutor, né? Eu não tenho
não sou eloquente nas palavras. Irmãos, é na simplicidade. O Espírito Santo de Deus é simples. É simples. Mas um testemunho bem rapidinho para que os irmãos entendam. Como eu comecei a dizer, quando Cristo nos alcançou, eu e a minha esposa, que éramos namorados na época. Para vocês terem ideia, a Carol deve lembrar disso. Você lembra sim, cara? Você é mais velha que eu, Carol. Irmãos, eu gostava do hip hop, do rap. Calça larga. Isso aí você lembra, né, Carol? Horroroso não, lindo. Cabelo trançado, aquela coisa toda. E bandana na cabeça, Thaís. Boné de lado, aquelas coisas todas. E muitas vezes julgado por alguns. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Cristo fez uma obra em minha vida. Começou a fazer uma obra em minha vida. Da mesma forma que para com muitos jovens daquela época. Naquela ocasião. Não vou dizer época não, senão porque soa com algo muito antigo, não é verdade? Mas há poucos anos atrás, tá, irmãos? Mas, enfim, o que eu quero dizer. Pessoas, jovens, adolescentes que estavam inseridos em coisas que muitas delas não agradavam a Deus, mas a transformação que Deus foi fazendo ali, quando a gente foi olhar, eu estava compartilhando isso com alguns irmãos ontem, tinha dia que era no domingo de manhã, a gente levantava, ia para os encontros de estudo bíblico, e dali ia para o evangelismo, e só ia em casa, almoçava, às vezes a gente reunia, comia alguma coisa junto, dali ia batendo de casa em casa, fazendo o convite para ir para o culto. O culto na época era às 18 horas no domingo. Não é isso, Carol? Era 18 mesmo, não era? 18 horas no domingo. A gente ia para casa, tomava o banho, 2 horas da tarde, ia para um outro encontro de estudo bíblico. De lá reunia mais ou menos uns 50 jovens. De lá a gente continuava caminhando, batendo de porta em porta, levando os outros jovens. Na hora que a gente chegava na igreja, a gente olhava aquela multidão de jovens, louvando ao Senhor, vivendo a transformação. Adolescentes, adultos, idosos, vivendo a transformação, essa renovação da mente. Porque, irmãos, é algo tão necessário nas nossas vidas, é essa mudança de mentalidade. Porque às vezes nós ficamos tão bitolados em coisas no nosso conhecimento, achamos que somos melhores, achamos que entendemos mais, achamos que a forma que a pessoa veste, ela vai ser melhor do que a outra. Não, Cristo, Ele age na simplicidade. Mas dentro dessa simplicidade nós precisamos também reconhecer que nós precisamos querer almejar por essa transformação e não deixar que as coisas desse século, como é expresso no texto, as coisas desse mundo nos molde, não pelo contrário, mas sim que sejamos transformados e forjados ao caráter de Cristo. E assim nós vamos viver as novidades da parte do Senhor, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas dentro disso tudo que eu disse, nós precisamos entender que para que vivamos essa mudança, essa transformação, nós precisamos abrir mão de coisas também. Como, por exemplo, abrir mão ou mudar o meu pensamento relacionado a como eu olho para o meu irmão. Porque muitas vezes nós temos olhares muito críticos. Não é verdade? O ser humano tem essa tendência também de ser crítico. Alguns dizem que tem críticas construtivas, mas também tem críticas que podem matar. Precisamos ter o cuidado com isso. Dentro dessa transformação da nossa mente, precisamos
analisar, fazer uma autoanálise de nós primeiro, para que, diante talvez dessa crítica, sendo ela construtiva, como costumam dizer, se ela será para estar edificando a vida de outro. Quando nós queremos viver dentro dessa transformação, essa transformação, nós precisamos primeiro trazer para nós, individualmente, para que após isso, ela seja completada ou processada, é um processo, em um conjunto, em uma unidade. Porque é muito fácil eu virar para minha esposa Rúbia e falar para ela, muda, faça isso, faça aquilo. Mas se eu mesmo não tomo e não me posiciono em mudar, querer mudar também. Como estão entendendo? É muito fácil nós querermos que alguém mude, que alguém melhore, mas às vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos. O que Paulo está dizendo, está orientando, é simplesmente isso. Essa transformação, essa renovação da mente, ela começa no individual, para que diante desse processo, ela tome uma forma em um contexto, em unidade, para com outros. Essa mudança, ela vai acontecer quando nós buscarmos verdadeiramente na fonte que é Cristo. Porque não adianta eu querer fazer com as minhas próprias, ou os meus próprios entendimentos, sendo que, como o texto aqui diz, a vontade de Deus é melhor do que a minha. Porque se eu penso que a minha vontade é boa, a do Senhor ela supera muito mais. A dele não somente é boa, é agradável, como também é perfeita. E a perfeição é somente em Cristo. Somente Ele é perfeito, nós não temos essa perfeição. Quando estão entendendo, diga amém. Como eu disse aqui, essa linha de raciocínio, da metanoia, da mudança de mentalidade, do arrependimento, nós podemos ver nos evangelhos também, como por exemplo, Lucas 5,32. Lucas 5,32. Nesse contexto, é quando Jesus assenta com os pecadores, e ali os fariseus, os escribas murmuravam, questionaram Jesus. Mas Jesus dá essa resposta no versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio não chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. A essa transformação, a essa mudança de pensamento. Porque aqueles que se encontram no pecado têm uma mentalidade, um pensamento. E muitos deles nem veem a gravidade das práticas do pecado. Que a gravidade, ou o agravante que podemos citar, é a morte eterna. Mas Cristo, ele diz aqui, responde a esses fariseus que estavam ali murmurando, que ele veio para resgatar, para fazer essa mudança, essa transformação na vida dos pecadores. Quem aqui não é pecador? Levanta a mão não, hein, gente? Eu fiz esse sinal só para ver se vocês estão atentos aí. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas, porém, como dentro do texto base que nós tiramos para discorrermos essa mensagem, nós vemos que há ou acontece esse movimento da transformação em nossas vidas. Cristo, então, ele está dizendo, com as minhas palavras simples,
que ele veio para transformar, e essa transformação ela é diária, ela é constante, ela estará em movimento, para trazer e gerar o arrependimento no coração ou na vida dessas pessoas. E a mudança em nossas vidas, ela está baseada nisso também, nessa necessidade de arrependermos de práticas, de coisas que fazemos que não agradam ao Senhor. E assim nós vamos viver a vontade boa e agradável e perfeita do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas, para encerrar essa parte da mensagem, como nós podemos renovar ou viver essa renovação da nossa mente? Eu anotei 4 tópicos que eu vejo como importantes. É claro que poderíamos citar tantos, mas o primeiro é o aprofundamento na palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, mergulharmos mais na palavra de Deus, nas Escrituras. Precisamos meditar mais, precisamos buscar mais. E através dessa busca, dessa meditação, do aprofundamento, o Senhor trará discernimento, o Senhor trará respostas, trará revelações. Nós vamos conseguir viver essa renovação da mente quando nós, então, buscarmos em aprofundarmos mais nas Escrituras, na palavra do Senhor. Repita comigo: como renovar a minha mente? Aprofundando na palavra de Deus. Segundo, a oração contínua. A oração contínua, ela nos leva a uma profundidade em intimidade. Essa imersão junto a Deus, levando-nos à sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Mas ouvir a voz do Senhor como, Tiago? O Senhor, Ele pode falar contigo de diversas formas. Pode usar pessoas, através das Escrituras. Então, por isso, nós precisamos aprofundarmos, mergulharmos mais nas Escrituras. Trazer respostas para nós. A revelação à palavra. A palavra, ela pode trazer essa revelação. Mas precisamos estar em oração contínua. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar, precisamos estar em espírito de oração também em todo o tempo. Porque como nós vamos ter e ouvir a voz de Deus se nós não oramos? Se nós não buscamos? Se nós não estamos ligados ao Pai? Como nós teremos as revelações? Como nós poderemos então viver essa renovação da nossa mente e não mais praticarmos as coisas desses séculos e sim estarmos praticando aquilo que é vontade do Senhor se eu não oro? Primeiro, precisamos aprofundar mais na palavra de Deus. Segundo, ter oração contínua. Terceiro, precisamos ter comunhão. Estar em unidade com os irmãos da família da fé. Hebreus 10, 25 vai nos falar da importância de estarmos em congregação. Hoje, nessa era tecnológica, e glória a Deus que nós tivemos esse meio no período da pandemia, como todos sabem, muitas coisas tiveram que fechar. A igreja não podia mais, naquele período, estar reunindo em um determinado tempo com o público. Nós até tivemos um momento muito bom também. É claro que seria melhor presencialmente com os irmãos, juntos em comunhão. Mas dentro desse período nós transmitíamos os cultos, porque não podia ter a aglomeração de pessoas. E muitos levaram isso para um outro lado. Eu tenho Cristo em minha vida, através da televisão eu posso estar cultuando,
E muitos não veem mais a importância desse quesito de estar em comunhão, junto ao calor humano, a unidade. Como nós vamos viver em unidade se o membro não está ligado no corpo em conjunto? Precisamos, então, para vivermos essa renovação da mente, estar em comunhão, junto à família da fé ou os irmãos da família da fé. Quarto e último, precisamos abandonar os velhos hábitos. Mudar. Já falei aqui, 2 Coríntios 5,17. Mas Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo vai falar assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas passadas. E uma observação. Paulo, um homem com muito conhecimento, estudioso, douto, um homem que conhecia as Escrituras. Mas Paulo não as praticava da forma que deveria ser praticada. E se talvez eu ou você ainda tínhamos um pensamento de que sempre estamos certos, nós precisamos mudar. Porque nós podemos errar, nós somos falhos. Não que o erro deva ser algo de prática constante, mas por acidente. Algum pensamento nosso pode estar errado, uma forma de entender algo pode estar errado. Por isso nós precisamos buscar essa transformação em Cristo Jesus. Não viver mais como antes. Mas, Tiago, eu era muito bom antes. Ajudava os órfãos, as viúvas, distribuía a cesta básica. Tantas coisas eu fazia, mas como realmente é a sua vida em Deus? Ou estava a sua vida? Nós nunca seremos bons o bastante ou o suficiente. Nós precisamos sempre dessa transformação que vem da parte de Cristo. Precisamos sempre buscar essa renovação por intermédio de Cristo Jesus em nossas vidas e no nosso pensamento. Para que verdadeiramente possamos viver novidade de vida, direcionados, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, para vivermos essa renovação, precisamos buscar mais nas Escrituras, aprofundar nas palavras, ou na palavra de Deus. Precisamos ter uma oração contínua, como também estar em comunhão com os irmãos da família da fé e não praticar mais as coisas passadas que praticávamos. Precisamos ter uma mudança de hábitos antigos, de coisas que não agradavam ao Senhor. Em nome de Jesus, vivamos essa mudança, então, e entendendo que tudo é um processo. Não são coisas que nós vamos viver no instantâneo. Eu quero mudar, eu entendi, eu preciso mudar.
Então agora já sou totalmente diferente. Glória a Deus se você tem esse desejo. Mas é um processo que vai estar em movimento constante. Dia após dia você vai se conhecer mais. Dia após dia eu e você seremos expostos ao Evangelho. Nos mostrando o quanto pecadores somos. O quanto miseráveis somos. E o quanto nós dependemos totalmente de Cristo para vivermos essas novidades de vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mudança, ela vai ocorrer nesse processo constante, dia após dia. Um exemplo, se nós formos analisar, parar para pensar de como éramos fisicamente, vou fazer uma comparação fisicamente, talvez há 3 anos atrás e hoje, nós podemos identificar grandes mudanças, não é verdade? Alguns dos jovens, às vezes olham para mim e falam, Tiago, de alguns dias para cá você está com cabelo branco. Não vou falar quem é, mas alguns aqui você está rindo, né, Gabi? Mas a gente pode observar essa mudança. A mudança ela é diária. Estou fazendo essa comparação para que entendamos. Espiritualmente nós vamos viver também diariamente essa mudança, esse processo em nossa vida. De crescimento, sendo-nos edificados para a glória do nome do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Como eu disse, dentro dessa novidade que nós vamos estar trabalhando na nossa mocidade, nós temos também proposto, estamos trabalhando temáticas. E hoje, falando dessa mudança de mentalidade, um pouquinho da metanoia, é somente uma abertura para que, durante o mês, a gente trabalhe dentro dessa dinâmica, trazendo mais explicações, entendimento, aprofundamento nas Escrituras, trazendo esse entendimento à luz da palavra, em nome de Jesus.